Vamos à leitura do texto, queridos. 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Acompanhe com atenção, a reverência. Preste bastante atenção. Que esta é a palavra de Deus. Quando a palavra é fielmente pregada, o Senhor fala. Amém. Diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, no laço do diabo. Amém. Espírito Santo, Senhor Deus, nós precisamos de Ti. Ilumina-nos, tanto a quem prega como a quem ouve, de modo que Tua igreja seja edificada e o Teu nome seja exaltado. Nós precisamos de Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês aí estão aí com a pranchetinha? Vocês vão desenhar um homem, tá bom? E seu papai e sua mamãe vai ajudar você a escrever assim, ó, presbítero. É uma palavra um pouco estranha, né? Presbítero. Você sabe o que é o presbítero? O presbítero é o homem que Deus escolhe através da igreja para liderar a igreja, para ensinar a igreja. E hoje nós vamos ouvir sobre que tipo de homem o presbítero deve ser para ele ser chamado para essa função, tá bom? Então aí, ó, desenhe um homem. Papai e mamãe vai ajudar você a escrever presbítero, tá bom? E aí vocês vão entender um pouco mais sobre o que Paulo está falando aqui, tá? Queridos, como nós temos visto na nossa exposição, o capítulo 2 foi inteiramente dedicado pelo apóstolo para dedicar instruções tanto a Timóteo como à igreja de Éfeso, quanto ao culto público ao Senhor. Nós vimos que no início ele falou sobre a prática da oração e seu conteúdo. Ele apontou também quem deve orar no culto público. E na sequência, ele passou a dar orientações específicas às mulheres, para que se vistam com modéstia, decência e piedade, tanto no culto como na vida. Na última sessão, conforme ouvimos na semana passada, ainda pensando nas irmãs da igreja, ele as proibiu de ensinar e exercer a autoridade de homem e sobre o homem na igreja. Ao invés de usurpar papéis que não lhe pertencem, Paulo encorajou a mulher a permanecer na missão que recebeu de Deus, conforme instituído na criação. E a partir daqui, irmãos, no capítulo 3, nós seremos apresentados aos oficiais da igreja e quais são as qualificações para assumir o oficialato. Hoje, especificamente, nossa atenção será dedicada ao papel do presbítero, que é o responsável pelo governo, pela supervisão e pelo ensino oficial da igreja. Então, sem mais delongas, o tema da mensagem de hoje é as qualificações do presbítero. As qualificações do presbítero, e a partir disso perguntamos, que qualificações são essas? O que é necessário para um homem assumir essa função tão importante na igreja? O apóstolo Paulo aqui, queridos, ele apresenta o perfil e as atribuições do presbítero e do ancião da igreja. Em primeiro lugar, olhe comigo para o caráter do presbítero. O caráter do presbítero. Verso de número 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Se você se lembra bem, é a segunda vez que Paulo usa essa expressão aqui. Fiel é a palavra.
Como no capítulo 1, verso 15, sua intenção é dizer: o que estou prestes a declarar é verdadeiro e deve ser recebido com toda a seriedade. E o que é que ele diz? Se alguém aspira o episcopado. Antes de você entender esse desejo, essa aspiração, me permita falar um pouco sobre o objeto da aspiração, que é o episcopado. O que é que esse termo estranho quer dizer? Ele vem do grego, episcopon. E literalmente o termo significa olhar sobre. Ele é geralmente utilizado no tempo antigo para referir-se à figura de um supervisor. E na Bíblia é de onde nós temos a tradução da palavra bispo. Ou seja, o termo sinaliza a pessoa que supervisiona o povo de Deus. Então, se estamos acompanhando na sessão anterior, Paulo proibiu as mulheres de exercerem autoridade sobre os homens, e aqui ele apresenta quem é o responsável pelo governo, pela liderança, pela autoridade e pela supervisão da vida espiritual da igreja, que é o bispo, o episcopo. Mas é importante pontuar também que no Novo Testamento, bispo é um termo sinônimo para presbítero ou ancião, que é igualmente um termo sinônimo para pastor. Embora Paulo não use presbítero aqui, é o que ele fará no capítulo 5 mais à frente. Então, existe uma diferença nos termos para apontar qualidades ou funções específicas deste cargo. Ou seja, enquanto o termo presbítero aponta para a dignidade e experiência do homem, os termos pastor e bispo destacam a atividade que ele desempenha na igreja. E aí, em termos de curiosidade, é daqui, queridos, que vem os nomes das igrejas, como por exemplo, igreja episcopal, igreja presbiteriana. Então nós entendemos o objeto, agora eu quero olhar com você para o desejo. Segundo Paulo, se alguém deseja ser bispo, almeja uma obra excelente. Por quê, meus queridos? Primeiro, por conta da sua dificuldade. Porque no princípio da igreja, servir como bispo significava sacrifício, perigo e perseguição. Sem contar que se tratava de uma imensa responsabilidade ser encarregado pelo governo, pela instrução e pela supervisão da igreja. Mas a despeito de todo o peso da tarefa, Paulo está insistindo, essa é uma obra gloriosa. Uma obra excelente, recompensadora. E ele encoraja que homens piedosos desejem o episcopado servir como presbíteros. Depois ele acrescenta no verso 2, é necessário, portanto, que o bispo, para evitar o erro de se pensar, irmãos, que excluindo as mulheres, as irmãs, todo e qualquer homem indiscriminadamente pode ocupar esse ofício. Paulo apresenta então uma série de imposições. Quando ele diz é necessário, ele não está dizendo é opcional, é recomendável. Ele está dizendo é obrigatório que o bispo apresente essas qualificações a seguir. E dessa forma, queridos, à medida que está munida com os traços listados por Paulo, a igreja estará apta a escolher e ordenar presbíteros fiéis. E a partir daqui nós vamos então ao caráter do presbítero. Primeiro, o bispo deve ser irrepreensível. O que é que isso quer dizer? Obviamente, Paulo não está exigindo perfeição, vida sem pecado, porque isso homem nenhum tem condições de atender. Na verdade, queridos, trata-se de uma vida sem qualquer tipo de escândalo, livre da reprovação pública, até onde as pessoas podem observar, o presbítero leva uma conduta irretocável. Vive uma vida de integridade. Segundo, acompanhe com atenção, ele deve ser esposo de uma só mulher. O que não significa, por exemplo, que solteiros estão proibidos de servir como presbíteros. Você sabe, por exemplo, que o apóstolo Paulo era celibatário. E ele recomendou o celibato como uma forma de servir ainda mais ao Senhor. Mas
Com essa ordem específica, Paulo estava se posicionando contra a poligamia, contra a imoralidade sexual que era tão presente na época, inclusive entre os judeus e entre os pagãos também. Portanto, presumindo que o homem seja casado, o que é a regra e não a exceção, ele deve ser marido de uma única mulher. Isso implica dizer que o bispo tem uma moralidade sexual exemplar. Ele é fiel à sua única esposa, como Cristo é fiel à sua noiva, que é a igreja. O presbítero é fiel à sua única e exclusiva esposa. Mas ele precisa ser também temperante. Temperante. Na NVI, o termo é traduzido por moderado. Ao invés de alguém precipitado, impulsivo, dado aos excessos e às paixões, Paulo diz que o presbítero é um homem equilibrado, prudente, cauteloso, firme. E na sequência nós temos sóbrio. Sóbrio aqui tem a ver com tomada de decisão. O que significa dizer que o bispo é alguém sensato para representar e tomar decisões vitais em nome da igreja. São pessoas com julgamento sensato, com julgamento equilibrado. E além disso, sóbrio também representa um homem que tem capacidade de exercer governo sobre si mesmo. Alguém que tem pleno domínio sobre si. E do sóbrio, Paulo caminha para o modesto. O que é que ele quer dizer com isso? Basicamente, trata-se de alguém ordeiro, decente. E modesto tem implicações para duas outras características que ele pontua aqui. A primeira delas é não dado ao vinho. Ainda que essa não seja uma exigência para a abstinência, está claro aqui que o presbítero, um bispo modesto, não pode ser um beberrão. Não pode ser um alcoólatra. Alguém que não consegue controlar-se diante do álcool. Muito menos, ele diz na sequência, olhe para o texto, não violento, porém cordato. Literalmente, sabe o que o texto diz? Não um espancador. Não um espancador. Isto é, um homem agressivo, um homem irado, briguento, provocador. Então o apóstolo Paulo está dizendo, o bispo é modesto, logo ele não é alcoólatra e ele também não é valentão. Porque um homem que apresenta essas duas características está desqualificado para o ofício. Ele não pode liderar a igreja. Então o que ele deve ser? Cordato. Cordato é uma palavra culta para amoroso, sensível, gentil, paciente, atencioso, cordial. Resumindo, ele é alguém com coração pastoral, com coração amoroso. E por causa disso, as ovelhas, ao invés de o evitarem, sentem-se atraídas por seu tato. Ele é alguém com coração pastoral. Consequentemente, o bispo também é inimigo de contendas. E se você está acompanhando a série, você se lembra dos falsos mestres, e eu digo, é bem provável que essa se trata de uma referência aos falsos mestres. Porque tudo que eles provocavam, irmãos, era disputa, controvérsia e rixa no meio da igreja. Então Paulo está dizendo, o presbítero não é rixento. Não é um homem com espírito crítico, condenatório. Não é alguém que divide, mas que ajunta o corpo. E ouça isso, ainda que ele seja firme na verdade e firme na repreensão contra o pecado, ele não é alguém que está à procura de briga. Ele não é um provocador. E para finalizar sobre o caráter, Paulo ainda exige que ele não seja avarento. Em outras palavras, não pode ser um amante do dinheiro. Quando nós chegarmos ao capítulo 6, nós vamos descobrir, eu já vou dar aqui antecipar, que existiam pessoas na época de Paulo e ali na igreja de Éfeso que usavam o ministério como fonte de lucro. E Paulo está dizendo, o episcopos não pode ser amante do dinheiro, principalmente
Porque ele será o administrador do dinheiro da igreja. Ele vai ser o encarregado pela bolsa da igreja. Então, por causa disso, não se pode ordenar um homem ganancioso. Mas deve-se seguir a exortação dada pelo autor aos Hebreus. A todos os crentes, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com o que tendes. Longe de usar o ministério ou os recursos da igreja como fonte de lucro, como fonte de acumular tesouros na terra. O presbítero é alguém livre do amor ao dinheiro e que desfruta de contentamento na provisão de Deus. Vamos às aplicações, meus irmãos. Primeiro, eu diria, você deseja o presbiterato. Deseja o presbiterato. Se há homens entre nós que almejam o presbiterato, o ofício, eu faço coro com Paulo, deseje. Porque Paulo incentiva que homens piedosos tenham desejos piedosos por assumir o ofício. Porque essa, queridos, é de fato uma obra excelente, uma vocação gloriosa. Pastorear as igrejas por quem Deus derramou seu sangue. Mas esteja certo de uma coisa. E uma coisa que eu tive o privilégio de ouvir muitas vezes enquanto me preparava para isso. Na mesma medida que é uma tarefa nobre, é uma tarefa árdua. É pesada. É difícil, é sacrificial. E em alguns momentos, perigosa. Então deseje, meu irmão, almeje servir a igreja pelo presbiterato. Almeje pastorear as ovelhas do Senhor. Mas esteja pronto para, com privilégio, assumir todos os custos exigidos. Em segundo, entenda que o seu chamado pessoal ao presbiterato, ele é validado pelo chamado da igreja. O seu chamado pessoal é validado pelo chamado da igreja. E por que isso é importante? Porque homem nenhum pode aclamar a si mesmo presbítero. Esse desejo pessoal que é semeado por Deus no nosso coração para servir a igreja, ele não termina em si mesmo, ele não é um fim em si mesmo. Por quê, queridos? Porque Deus usa a igreja para reconhecer as qualificações de um homem e ordená-lo ao ofício. E ordená-lo ao presbiterato. Numa linguagem mais técnica, o chamado interior é confirmado pelo chamado exterior da igreja. A igreja reconhece as qualificações do homem. O que significa que se você deseja pastorear a igreja, você deve se submeter ao escrutínio, à avaliação da igreja. E você deve servi-la. É a partir daí, meus queridos, que a vocação é reconhecida pela igreja. E aí, então, a igreja o chama a servi-lo. Então, se você almeja o oficialato e você não serve a igreja, você não dá oportunidades para a igreja perceber suas qualificações. E assim, se for a vontade de Deus, chamá-lo ao ofício. Lembre-se, o chamado interior é confirmado pelo chamado exterior da igreja. E essa também é uma escolha a ser tomada debaixo de muita oração. Então, se é o que você aspira, sirva a igreja e se coloque debaixo de sua avaliação. Terceiro, como são muitas coisas, irmãos, vou fazer aplicações bem rápidas e pontuais. Tá? Apresente uma vida irrepreensível. Apresente uma vida irrepreensível. Você deve ser um homem com integridade acima de qualquer questionamento. Alguém tão zeloso com a própria conduta, ao ponto de, se uma acusação for levantada, as pessoas vão dizer, não. Fulano de tal não pode ser. Porque ele é um homem íntegro. Esse é o tipo de vida que o presbítero deve levar. E é o tipo de vida que você deve apresentar. Se você almeja, que eu devo apresentar, se desejo permanecer no ofício. Precisamos ser irrepreensíveis, irmãos. E esse é o tipo de homem, igreja. Porque talvez você ouça isso e diga, João, mas estamos tão longe. Não. Em breve, com a graça de Deus, seremos colocados na posição de eleger nossos oficiais. E aí, quando nós olharmos para eles, nós precisamos buscar por homens irrepreensíveis. Homens contra o qual não temos o que dizer. Seguindo, a igreja deve escolher homens com casamento exemplar. Como eu disse, não significa que solteiros estão proibidos, mas que ordinariamente, via de regra, os presbíteros serão homens casados. E por causa disso, devem ser
exemplos de fidelidade à sua esposa. Devem ser exemplos no compromisso, na entrega, no sacrifício à sua esposa. Ou seja, precisamos apresentar uma moralidade sexual exemplar. Nós somos livres de vícios sexuais. Nós não temos relacionamentos íntimos impróprios com outras mulheres. Nós somos cuidadosos no trato com as nossas irmãs na fé, o que significa dizer, somos exemplares. Nosso casamento é exemplar, é irrepreensível. E, inclusive, eu sou favorável a que as esposas dos presbíteros, dos ministros que serão ordenados no presbitério, dos pastores dos presbíteros que serão ordenados na igreja, que as esposas sejam entrevistadas. Para perguntar assim, olha, seu marido ama você, ele cuida de você, ele é leal. Esposo de uma única mulher fiel. Seguindo, o presbítero é alguém com bom senso, modesto, temperante, sóbrio. O que significa dizer que se vamos escolher homens ao ofício, ou se desejamos ocupá-lo, precisamos ser homens prudentes, sensatos e capazes de tomar decisões vitais em nome da igreja. Porque todos nós sabemos, irmãos, seja pela nossa experiência eclesiástica, seja fora da igreja, coloque um homem numa posição indevida e lhe dê poder para você ver o estrago que acontece. A igreja padece quando ela empossa um homem para representá-la. E esse homem não é sensato para representá-la em suas decisões. É um homem sem um julgamento sábio. É por isso, queridos, que homens que são impulsivos, que não têm governo sobre si mesmo, não podem governar a igreja. O que implica dizer, não podemos ter vícios. O presbítero não pode ter problema com álcool. Não pode ser alcoólatra, não pode ser alguém incapaz de se conter na mesma direção, não pode ser alguém com temperamento explosivo. Alguém descontrolado, iracundo, desequilibrado. Porque, meus irmãos, o presbítero lida com pessoas. E, na maioria das vezes, pessoas nas suas piores versões, nos seus pecados, nas suas lutas, nas suas fraquezas. E é por isso que quando vamos eleger um presbítero, nós olhamos para a sua vida pessoal. Como é o tratamento? Como é o meu tratamento com o meu círculo mais íntimo? Como é que eu reajo quando eu sou contrariado? Eu sou explosivo, incapaz de me conter. Porque se for o caso, você está desqualificado. Não avarento, queridos. Como é a nossa relação com o dinheiro? A nossa relação com o dinheiro deve ser vista. Porque imagine, empossar um homem como presbítero, colocar um ganancioso nessa posição para gerir o recurso da igreja. Você acha que vai dar certo isso? Nós precisamos olhar para a vida de homens que desfrutem de contentamento na provisão de Deus. Trabalhadores dedicados, produtivos, mas também contentes com a provisão e com os bens que receberam de Deus. Uma outra aplicação, um coração amoroso e pastoral. Coração amoroso. Me permita mais uma vez ler o texto de 1 Pedro, quando ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e eu, presbítero como eles, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ouça isso. Todo presbítero, ele é um pastor da igreja. Infelizmente, queridos, as pessoas têm perdido essa compreensão. Mas todo presbítero, biblicamente falando, é pastor da igreja. O que implica dizer que ele precisa ser conhecido por amor, por cuidado pastoral, por ser gracioso com seus irmãos.
O presbítero é alguém que acolhe os pecadores, que os confronta quando estão em pecados, mas em amor, com gentileza. Isso aqui é música, viu? Isso é música para os meus ouvidos, tá? Os filhos do pacto, tá bom? O presbítero é alguém que vive com o povo de Deus, irmãos. É alguém que vive com ele ao invés de evitá-los. É alguém que abraça os fracos e imaturos. É alguém que atura os difíceis e que ama todos sem exceção. Em outras palavras, ele é alguém que ama pessoas. Ele ama pessoas. Ele não tem problema em entrar de cabeça na vida problemática das pessoas. Porque ele ama as ovelhas do Senhor. Ele sabe como tratá-las. Por isso, o mesmo conselho que eu tive o privilégio de ouvir diversas vezes também, eu dou aos irmãos que aspiram. Se você não ama pessoas, se o teu interesse é na teologia, se o teu interesse é na docência, no ensino, na pregação, mas não amamos pessoas, estamos desqualificados. Porque a razão de ser para todos os componentes do ofício, o ensino, tudo, queridos, são as pessoas. E se nos falta coração pastoral, não estamos aptos ao episcopado. Inimigo de contenda. Esse aqui é fácil, né? É um homem, não pode ser um homem dado à briga. Um cara briguento, provocador. É a mesma coisa eu digo, coloque um homem desse em posição de autoridade e você vê o estrago que faz. Como ele arruína a princípio a atmosfera do conselho. E como depois isso se estende como consequência em toda a igreja. Não pode ser alguém com espírito crítico, condenatório. Uma pessoa sem amor pelos irmãos. Que divide ao invés de ajuntar. Que não é motivado pelas razões certas. Não pode ser um amigo de contenda. Estamos meditando no tema as qualificações do presbítero. Primeiro, vem o caráter do presbítero. Segundo, vem os deveres do presbítero. Os deveres do presbítero. Como percebemos, irmãos, a maioria dos critérios da lista são relacionados à pessoa, ao caráter. Por quê? Porque caráter é mais importante do que dons e habilidades. O caráter é mais importante. Mas há 3 requisitos fundamentais apontados por Paulo quanto aos deveres de todo presbítero, sem exceção. O primeiro deles, hospitaleiro. O que significa literalmente amigo dos forasteiros. Hospitaleiro é ser amigo dos forasteiros. Nesse tempo específico, irmãos, o tempo em que Paulo escreveu, a hospitalidade era uma virtude essencial na vida da igreja. Por exemplo, para a pregação do evangelho, para a divulgação do evangelho. Os missionários que precisavam se deslocar, precisavam também de um local para se hospedar. E nessa época as coisas não eram tão fáceis como nos nossos dias. Não existia abundância de hotéis e as poucas hospedarias que haviam, elas eram sujas, perigosas e escassas. Então qual era o bom lugar onde os missionários e os santos eram acolhidos? Era o lar dos cristãos. O lar dos cristãos estava sempre de portas abertas para acolher e acudir os santos em suas necessidades. E se esse era um mandamento para toda a igreja, ele devia ser principalmente encabeçado pelo presbítero. O presbítero deve ter o lar e o coração aberto para receber as pessoas. O lar e o coração aberto. Além deste, é também exigido que o presbítero seja apto para ensinar. Lembre-se, na sessão anterior, Paulo proibiu as mulheres de exercer o ofício docente. E aqui ele apresenta quem é o mestre responsável pelo ensino público, oficial e autoritativo da igreja, o presbítero. E quanto a esse mesmo ponto, irmãos, só que escrevendo a Tito quanto às qualificações do presbítero, Paulo escreveu ou exigiu que ele fosse apegado à palavra fiel, ouça, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer
os que o contradizem. Sendo assim, o presbítero, na condição de mestre, é alguém tanto capaz de ensinar a sã doutrina, como de refutar, de convencer os que a contradiz. Ou seja, defendê-la contra o erro. Algumas igrejas, irmãos, como a IPB e outras denominações reformadas, entendem, a partir do capítulo 5, verso 17 de Timóteo. Vamos ler rapidamente esse verso. Capítulo 5, verso 17. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Com base nesse texto, algumas igrejas têm percebido ou feito uma distinção entre o que ficou conhecido como presbítero regente e presbítero docente. O presbítero docente é o que nós conhecemos por ministro da palavra e dos sacramentos. É aquele que se afadiga no ensino, cuja prioridade é ensinar. Por outro lado, o presbítero regente dedica-se principalmente ao governo da igreja. Eu não vou tratar disso extensivamente, terei oportunidade quando chegarmos ao capítulo 5. Mas por ora, basta dizer que, embora exista uma distinção de prioridade, todos, sem exceção, se envolvem tanto no governo como no ensino. Em outras palavras, todo presbítero, sendo ele regente ou não, docente ou não, deve possuir em alguma medida o dom do ensino. Ele é alguém instruído e, portanto, apto a instruir a igreja na sã doutrina, tanto formal como informalmente. E o terceiro dever, leia comigo verso 4 e 5, acompanha aí a escritura. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Presumindo que seja um homem casado e com filhos, a sua aptidão ao ofício vai depender da forma como ele governa a sua própria casa. Se como líder ele é capaz de supervisioná-la, de administrá-la com ordem, bem como de atender às necessidades físicas e espirituais dos seus membros, esse é um bom indicativo, de que talvez ele seja um bom presbítero. Especialmente no caso dos filhos, porque segundo Paulo, ele deve criá-los na disciplina e lhes oferecer uma educação na justiça. Mas o que será que ele quer dizer com todo respeito? Será que trata-se de respeito dos filhos para com os pais? Não é, queridos, primariamente isso. Não se trata principalmente de uma atitude a ser exigida dos filhos para com os pais. Muito menos significa que o pai impõe o respeito pelo uso da força. Mas, na verdade, o apóstolo está se referindo à forma como o pai se relaciona com o filho. Uma atitude do pai para com seus filhos, com todo respeito, que quer dizer com dignidade, com justiça, com compaixão, com misericórdia. E dessa forma, queridos, ao invés de criá-los pela manipulação e pela tirania, um pai que os cria com todo respeito ganha o respeito de seus filhos. E assim os coloca debaixo do jugo da sua obediência. Eles respondem ao pai com respeito e com obediência. E aí ele conclui com uma pergunta retórica aqui, o que é óbvio. Se alguém falha em exercer a autoridade e cuidar daqueles que já estão sob os seus cuidados, ele é inapto a fazer o mesmo pela igreja. Porque é principalmente no pastoreio da família, onde o presbítero ele é provado e treinado para pastorear a igreja. É no pastoreio da família. 3 aplicações nesse ponto. Primeiro, a igreja. Quando formos eleger presbíteros, note aqueles que têm o lar e o coração aberto para acolher pessoas. Aquele que tem o lar e o coração aberto. É aquele, meu querido, cuja mesa não é só para repartir comida, mas é também para repartir o evangelho. É onde os santos se sentem bem acolhidos e cuidados. É onde as portas estão sempre abertas para investir em pessoas no discipulado.
para instruir neófitos, para oferecer consolo aos sofredores, para desfrutar de boa comunhão com os irmãos. E eu diria principalmente para pregar o evangelho a pecadores ao redor da mesa. E aí eu me pergunto, me incluo, será que as portas de nossa casa estão fechadas, irmãos? Essa pode muito bem ser uma aplicação para todas as pessoas aqui. Será que as portas de sua casa estão fechadas? Será que nós desempenhamos uma hospitalidade intencional centrada no Evangelho, pensando em apresentar o Evangelho, abençoar pessoas sentadas ao redor da mesa? Porque se o presbítero não é hospitaleiro, significa dizer que ele não tem um coração acolhedor. Ele precisa ser hospitaleiro. Segundo, precisa ser apto para ensinar. Precisa ser alguém, meus irmãos. Você precisa ser alguém, se é o que aspira, qualificado para instruir a igreja e, portanto, instruído. Se você deseja ser um ministro ordenado, o que vai acontecer é que você vai precisar ser enviado ao seminário teológico. Por quê? Porque alguém sem instrução não é apto para instruir. Mas o presbítero, o que chamam às vezes de presbítero leigo ou presbítero regente, da mesma forma, ele deve ser um estudante dedicado da Bíblia, da teologia e dos padrões de fé da igreja. E por isso aqui eu já escancaro, meu querido, se você é um homem que não abre nenhuma Bíblia para ler, você está desqualificado. Nem sonhe. Se você é um homem que não tem apreço pela teologia, pela doutrina, você está desqualificado. Porque isso é um trabalho árduo, meus irmãos. Ser apto ao ensino é árduo, porque isso envolve dedicação, estudo, preparação. E por mais que existam homens que são exclusivamente dedicados ao ensino na igreja, para todo presbítero vai surgir oportunidade de ensino, seja formal ou informalmente. Ou seja, até mesmo o ministro da palavra precisa ser apoiado pelos presbíteros na instrução. Então o presbítero ele vai expor a palavra, ele vai aconselhar na palavra, ele vai defender a palavra contra o erro. E eu me pergunto, se não for um homem instruído, apto a ensinar, ele será bem sucedido na tarefa? Queridos, me permita bater nisso. Isso não pode ser negligenciado. Não pode ser negligenciado. Ainda que não seja uma prioridade dos nossos presbíteros regentes, ou daqueles que almejam tornar-se, ainda que não seja sua prioridade afadigar-se no ensino, como eu tenho o privilégio e a dura missão de fazer, mas ainda assim, você deve dedicar-se a isso. Não pode ser um homem sem aptidão alguma. E quantos presbíteros eu já conheci na minha vida, irmãos. Inclusive lá no seminário. Homens iletrados, analfabetos teológicos, que são colocados em posição de ofício, mas são inaptos à instrução. Não são capazes, irmãos. Não se pode fazer algo assim. Não se pode descartar nenhuma das qualificações. Ah, mas fulano é simpático. Lá na empresa onde ele trabalha, ele é gerente, ó. Ele é tão participativo nos cultos, tão frequente. Aí eu pergunto, ele é um bom mestre? Ele é capaz de ensinar, mesmo que informalmente, um novo convertido. Ele é capaz de discipular um novo convertido. É não? Está desqualificado. Porque todo presbítero deve ser apto ao ensino. Esse é um ponto muito importante, irmãos. Eu talvez diria, esse é o ponto mais importante. O ponto mais importante dentro do dever. E aí nós vamos aqui, a terceira deste ponto. Será que ele é um bom pastor da família? Será que eu sou um bom pastor da família? E eu acho fantástico, meus irmãos, que os puritanos, eles encaravam suas famílias como suas próprias igrejas.
A família de um homem era a igreja que ele tinha o dever de pastorear. E infelizmente, nós homens, por muito tempo perdemos essa visão e hoje nós precisamos recuperá-la com urgência. Porque, meu querido, ouça, você é o pastor da sua esposa antes de eu ser o pastor da sua esposa. Você é o pastor dos seus filhos antes de eu ser o pastor dos seus filhos. As pessoas que Deus o confiou são sua igreja antes de serem a minha igreja. Então, homens que almejam pastorear a igreja devem antes instruir, cuidar e liderar a própria casa. É por isso que a igreja deve avaliar cuidadosamente a família de um homem. Você é capaz de descortinar um homem pela sua família? Será que ele instrui a sua família? Ele discipula seus filhos? O pecado deles é corrigido? Ou será que ele tem filhos rebeldes, insubmissos, insubordinados? Será que a esposa dele o respeita? Será que a sua família submete-se à sua autoridade? Será que ele conduz o culto doméstico? Ele é um exemplo de piedade para a sua casa e por isso eles o seguem, porque se ele não atende esses requisitos, irmãos, ele não está qualificado. Se ele quer instruir a igreja, mas não instrui seus próprios filhos, está desqualificado. Se ele quer liderar o povo de Deus, mas não lidera nem sua própria esposa, ele é inapto. Se ele quer conduzir o culto público ao Senhor, mas ele não faz nem culto doméstico, está desqualificado. Não pode servir como bispo. É por isso que o melhor conselho que eu posso dar a você e ao meu próprio coração é o seguinte: encare a sua família como campo de treinamento para o serviço à igreja. Se você almeja o episcopado e se você deseja servir a igreja com excelência, invista o seu tempo, a sua atenção na igreja que Deus já te deu para pastorear, que é a tua família. Irmãos, a nossa esposa, os nossos filhos, são as ovelhas que Deus nos confiou. E se não somos bons pastores com estas ovelhas, como seremos com o povo de Deus? As qualificações do presbítero: primeiro, o caráter; segundo, os deveres; e por fim, a reputação, ou a experiência e a reputação. A experiência e a reputação, versos 6 e 7. Então, Paulo conclui sua lista com duas outras importantes características. Primeiro, ou a primeira delas se relaciona à maturidade espiritual. Verso 6, acompanha comigo, por favor. Verso 6, o apóstolo Paulo diz: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ao pé da letra, neófito significa recém-plantado. É uma planta nova. Esta é uma forma para se referir a um cristão recém-professo, recém-batizado. E numa linguagem coloquial, é um novato na fé. Um novato na fé. E quanto a estes, Paulo não podia ser mais claro: estão proibidos de assumir o presbiterato. Todo aquele que recentemente professou a Cristo não pode supervisionar e governar a igreja. E você me pergunta: mas por que, João? Porque neófitos são mais vulneráveis à tentação da soberba e da vaidade. São mais tentados à arrogância. E essa era justamente a preocupação de Paulo. Tanto que a palavra grega para ensoberbeça referia-se originalmente a algo que estava cheio de fumaça, ou envolto em fumaça. Ou seja, trata-se da fumaça da soberba. O perigo de ordenar um novato na fé num cargo tão importante é que ele começa a ficar cheio de si, inchado de vaidade. E isso chega a um ponto trágico, que é quando ele cai na condenação do diabo. Em outras palavras,
ele, movido pelo orgulho, cai na mesma condenação em que o diabo caiu. Não é o que a Escritura diz? O orgulho sempre conduz à queda. A altivez sempre conduz à ruína. Então, a fim de evitá-la, a igreja não pode ordenar um principiante ao presbiterato, porque ele não está pronto para isso. Não está pronto para supervisionar a igreja. E não é por acaso que lá no capítulo 5, onde nós vamos chegar também, Paulo advertiu a Timóteo: não imponha precipitadamente as tuas mãos sobre ninguém. Não ordena ninguém o ofício de forma precipitada. Toma cuidado. Então nós chegamos à última característica da lista. Pelo contrário, verso 7. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Quando a igreja escolhe um presbítero, até a opinião dos não cristãos é importante, sabia? Até a opinião dos não cristãos. Porque a lógica de Paulo é que mesmo no convívio com os ímpios do mundo, o bispo é alguém com excelentes referências. E para a época, isso significava que ele seria conhecido como um homem de caráter, até mesmo pelos maiores opositores da fé, pagãos e judeus. Dentro e fora da igreja, o presbítero é alguém que goza de um bom testemunho. E eu não posso deixar de chamar a sua atenção para o fato de que Paulo encerra as suas qualificações com duas referências a Satanás. No verso 6 ele diz que quando novos convertidos se precipitam e entram no ministério, eles podem cair na condenação do diabo. No verso 7, os que possuem uma má reputação entre os ímpios podem cair no opróbrio e no laço do diabo. O que é que ele quer dizer com isso? É que Satanás se aproveita do comportamento pecaminoso e arma ciladas para que o presbítero caia em descrédito e o evangelho de Cristo seja difamado. É o que acontece quando a igreja escolhe mal os seus líderes. Ela pode vê-lo cair na armadilha do diabo por conta do seu mau procedimento e do seu mau testemunho dos que estão fora. Então vamos às aplicações finais. Primeiro, na escolha de presbíteros, nós não podemos nos precipitar. Nós precisamos tomar o mesmo cuidado que Paulo exigiu. Não imponha precipitadamente as tuas mãos. Não se apresse. Não podemos, irmãos, escolher com base em pressão, em pressa, porque os homens para essa função devem ser criteriosamente, pacientemente analisados debaixo de muita oração. E principalmente deve-se levar em conta a maturidade espiritual, queridos. Porque, convenhamos, existem homens que são meninos e meninos que são homens. Então não é só idade, não é só cabelo grisalho, é maturidade espiritual. Esse homem tem condição de discernir o erro da verdade, ele é sensato no julgamento, ele sabe lidar e tratar as pessoas, tem coração pastoral, ele corresponde às qualificações. Como é a sua caminhada na fé? Todas essas coisas devem ser pesadas. O que não podemos fazer é nos precipitar. Segundo, proteja-se da vaidade. Isso também pode ser facilmente aplicado a todos nós, irmãos, em nossos contextos. Mas ele se aplica principalmente ao ofício. Porque eu sei, irmãos, e olha que eu nem sou nada demais, mas eu sei que nós somos tentados à vaidade. Que quando Deus nos eleva a certas posições de autoridade, quando Ele nos coloca para governar, para instruir a igreja, somos tentados à vaidade. Conta-se que o grande pregador Charles Spurgeon um dia pregou um sermão fantástico no tabernáculo metropolitano. Ele desceu as escadas do púlpito e ele se deparou com uma senhora que disse: Pastor Spurgeon, esse foi o melhor sermão que você já pregou. Ao que respondeu: Eu sei, minha senhora. O diabo acabou de me dizer a mesma coisa enquanto eu descia esses degraus. Meus irmãos, a vaidade é perigosa.
E ela é especialmente perigosa para o mestre, para aquele que preside a igreja. Guarde o coração da vaidade. Não sejamos cheios de nós mesmos, porque isso é perigoso para nós, é perigoso para a igreja. Terceiro, avalie o bom testemunho. Se vamos escolher um homem ao ofício, precisamos perguntar como as pessoas de fora o veem. O que é que os açougueiros do mercadinho que ele frequenta têm a dizer sobre ele? O que é que os ímpios, colegas de trabalho, podem dizer a seu respeito? Porque testemunho é uma coisa muito importante, irmãos. Citando Spurgeon mais uma vez, porque uma vez que a barba da reputação é cortada, dificilmente ela volta a crescer. Então, quando por nosso próprio pecado nós caímos no descrédito, na reprovação pública, caímos em algum pecado escandaloso, queridos, nós comprometemos nossa reputação. Nós colocamos o evangelho em descrédito, o evangelho passa a ser infamado entre os ímpios, difamado entre os ímpios. Por isso que nós precisamos olhar para a reputação do homem. Ele não pode apenas se parecer santo entre os santos. Ele precisa viver como um santo no mundo. E por fim, eu rogo à igreja, ore pelos seus pastores. Ore pelos presbíteros, meus irmãos. Você sabe por quê? Porque Satanás é um estrategista astuto. E ele sabe que se você atacar o fronte da batalha, se você atacar em um local estratégico, você vai causar grande estrago no exército. E é por isso, como eu comentava com os meus irmãos lá em cima, nós temos visto muitos pastores caindo em pecados escandalosos, presbíteros cedendo a escândalos, porque Satanás lança o laço, prepara suas armadilhas, a todos sem exceção, mas ele pretende abocanhar os presbíteros. É por isso que você precisa orar por nós, meus irmãos. Você precisa orar pelos presbíteros da igreja. Você precisa orar por aqueles que o governam, por aqueles que os lideram no Senhor, por aqueles que os instruem, porque não é fácil. Liderar a igreja não é fácil. Instruir o povo de Deus não é fácil. Supervisionar não é fácil, sem contar com os pecados, as fraquezas e as tentações que cada um de nós temos de enfrentar. Eu sei que somos tentados à reclamação, à murmuração, ao descontentamento, ao espírito condenatório. Mas lembre-se de orar pelos presbíteros, que são os pastores que Deus instalou na igreja. E para concluir, por mais esforçados e dedicados que sejamos, irmãos, se aspiramos ou já somos presbíteros, nós seguiremos falhos e imperfeitos. E isso pode soar desesperador. Ora, onde está a esperança da igreja se ela está debaixo do governo de homens imperfeitos, de homens falhos? É porque o rei da igreja é perfeito. Cristo é perfeito. Ele corresponde perfeitamente a essas qualificações e as supera em muito. A esperança da igreja não está na perfeição dos homens que a governam. A esperança da igreja está no Rei, que morreu, ressuscitou para a salvação dela e por seu poder sustenta os homens que ele mesmo escolheu para governar o seu povo. A esperança é Cristo. E o poder para o presbiterato vem de Cristo também. Amém?